CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Boa tarde, doutora Adriana. Tudo jóia por aí? Boa tarde, Alberto Borém. Tão bom estar com vocês nessa tarde de quinta-feira. Boa tarde aos nossos ouvintes. Por Adriana, aqui você tá viu que o tudo estúdio muito está bem. cheio aqui, tá eu, o Borém, o Kaique, a Beatriz, o Murilo, todo mundo já dando um pitaco ali sobre o tema gratidão. Isso porque, como eu falei, na última segunda-feira, no dia 6, foi recordado aí o Dia da Gratidão. E aí eu propus esse tema para a doutora Adriana Miller para hoje, Borém, porque eu falei assim: CBN e a Família, Adriana Miller, gratidão, relações familiares, eu acho que é um assunto, como a gente diz na linguagem da internet aí, Borém, vai dar match. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Doutora Adriana, vamos conversar um pouquinho sobre gratidão hoje? Claro, Adalberto, realmente deu match. Tem tudo a ver com todos os aspectos que eu gosto de falar, que eu estudo, né? Então, vê só, como você falou, né? Segunda-feira agora, dia 6 foi o dia da gratidão aqui no Brasil, e, e eu fiquei pensando assim, qual é a importância da gratidão, né? Qual a importância da gente ser grato? É, e vê só, tem alguns aspectos que eu queria ressaltar aqui. A gente já falou algumas vezes aqui no CBN Família que o nosso cérebro ele tem a tendência, por conta da evolução, então uma tendência evolutiva de fixar a atenção em aspectos negativos. A gratidão ensina o nosso cérebro a observar aquilo que é bom, a deter a atenção naquilo que foi conquistado, que foi alcançado, que foi recebido, é, reconhecer o bem que os outros fazem para nós espontaneamente, né? Então, é como se a gratidão fosse um elemento educativo para o nosso cérebro com relação aos aspectos positivos da vida. Então, quando a gente toma consciência de que é grato por algo, a gente também está tomando consciência de que coisas boas acontecem na nossa vida e pessoas boas existem ao nosso redor. Então, eu acho que um primeiro aspecto importante da gente entender o poder da gratidão é isso, é a capacidade que ela tem de ensinar o cérebro a focar em aspectos positivos. Outro ponto que eu acho muito importante tem a ver com um amadurecimento moral. Essa capacidade de ensinar o cérebro também vai ativando o amadurecimento moral. A, a Beatriz, quando ela falou, ela usou uma palavra que eu acho importante, que é a gente aprende a dar valor. Quando a gente fala de valor, a gente está falando de desenvolvimento moral, a gente está falando da moralidade, né? Então, o que as pesquisas mostram, vê que interessante, é que uma pessoa que é grata, ela, via de regra, é uma pessoa mais justa, exatamente porque ela reconhece o bem que acontece com ela e para ela, que é feito para ela, e porque essa pessoa é mais justa, ela age com reciprocidade. Então, ela tende a ser mais gentil, apoiar as pessoas, ser mais solidária, ou seja, são pessoas menos egoístas, menos autocentradas e mais tolerantes, mais solidárias, mais aberta a estender a mão para o próximo. Então, também a gratidão tem todo esse aspecto de desenvolvimento moral, de amadurecimento moral, de é, validar valores que são importantes para nós nas nossas relações. E, finalmente, eu acho que tem um terceiro ponto também, que a gratidão acaba sendo um antídoto
natural para o ressentimento, para a mágoa, para o medo, tá vendo? Todos os emoções e sentimentos que são corrosivos e que, via de regra, prendem o cérebro no aspecto negativo. A gratidão ela entra como um antídoto a todos esses aspectos que nos fragilizam, né? Então, nos ajuda a ter uma postura diferente diante da vida e das pessoas. Doutora Adriana, Então, enquanto você... Adalberto, não tem coisa melhor do que a gratidão, né? Eu tô percebendo. E aí uma coisa que eu já tô pensando aqui, doutora Adriana, que é o seguinte. Pelas suas palavras, eu já tô deduzindo que a gratidão praticamente é um sentimento, é uma habilidade que a gente pode também ir transformando ao longo da nossa vida, né? Não é algo ali que a gente já nasce grato, por exemplo, né? Uma condição da vida. É algo realmente, é uma habilidade. É algo que a gente vai construir ao longo da nossa vida com os bons momentos, momentos ruins ali, os altos e baixos. É uma habilidade, né? Isso é uma habilidade que, para ser desenvolvida, a gente precisa tomar consciência dela e dos benefícios que ela traz para a gente e escolher colocá-la em prática. E quanto mais a gente, como toda habilidade, quanto mais a gente exercitar essa habilidade, a gratidão, mais fácil vai ser para o nosso cérebro reconhecer os aspectos positivos que estão ao redor da gente o tempo todo, né? Não que vai negar, o cérebro não vai perder a habilidade, a gente não vai negar o que esteja acontecendo de ruim, mas a gente vai conseguir também olhar para as coisas que são positivas, boas, as pessoas que estão ao redor. A gente vê isso muito, Adalberto e Alberto, quando tem alguma situação, uma catástrofe, né, as enchentes, ou mesmo incêndios, né, essas situações muito fortes, o que que a gente escuta as pessoas que se salvaram falando? Graças a Deus, ou que bom que tinha alguém lá para me resgatar, eu estou, pelo menos eu estou viva, né? Eu consegui salvar os meus filhos, consegui trazer as coisas que são importantes para mim. Essa frase, né, que as pessoas falam nesse momento, vê só, não nega a tragédia, não nega o ruim que está acontecendo ao redor, mas o cérebro foca no aspecto positivo. E automaticamente vem a gratidão. Que bom que eu tinha aquele vizinho que jogou algo para eu me segurar e poder sair. Que bom que uma pessoa doou um cobertor para eu poder me aquecer. Então, a gratidão vem nesse reconhecimento de que algo, a vida ou alguém, uma pessoa, está contribuindo com o meu bem-estar, com a minha vida, com a minha dignidade, e então esse reconhecimento vai ensinando o cérebro a olhar para os aspectos positivos. Doutora Adriana, vou pedir um minutinho, a gente vai pro nosso clássico Repórter CBN, daqui a pouco a gente volta, tem participação dos ouvintes e a gente dá prosseguimento à nossa conversa aqui sobre gratidão, tá combinado? Excelente. Repórter CBN, a gente já volta. 3h33, CBN Cotidiano desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, já está de volta. Quinta-feira, dia de CBN e a Família, com a doutora Adriana Miller. E hoje a gente está falando sobre o sentimento da gratidão. Doutora Adriana, você já falou um pouquinho pra gente antes do Repórter CBN aí, sobre as características, né, do sentimento da gratidão, dessa habilidade que a gente vai construindo ao longo da vida. E já tem participação dos ouvintes. Posso trazer eles pra conversa? Por favor. Olha, um pouco antes, Borei, de eu anunciar o tema, já tinha uma participação, um áudio da nossa ouvinte Adriana, que ela já tinha ali sacado qual que era a data do dia 6 de janeiro, tá bom? Vamos ver um áudio dela aqui, que ela já tinha adiantado já. Adalberto, querido, boa tarde, feliz ano novo para você, ainda dá tempo, né? E sobre o comentário, o suspense no ar, eu acho que o dia na segunda foi o dia da gratidão. E aí, ela já acertou a Adriana e continuou, que ela mandou depois uma mensagem de texto pra Adriana. A Adriana, só chorar, né? Uma frase que eu gosto muito.
A gratidão é a memória do coração. Achei bonito, doutora Adriana. Que bonito! É isso mesmo, tá vendo? Porque vê como é uma memória, mas é uma memória afetiva, de vínculo, né? E então é bem isso. Fica armazenado, fica ensinando o nosso cérebro a olhar para aquele ponto específico e lembrar disso de uma forma afetuosa, grata, de vínculo mesmo com aquela situação ou aquela pessoa em específico. Muito bonito. E tem mais participação, né, Borém? Tem, doutora. A Clara Ah, pergunta se a gratidão pode declinar, mudar de direção e chegar na positividade tóxica, um tema que, aliás, a gente já tratou aqui na CBN Vitória. O excesso de gratidão ou essa habilidade mal direcionada, mal gerida, pode chegar na positividade tóxica? Então, Clara, acho que a gente precisa tomar esse cuidado, né? Quando a gente fala de positividade tóxica, a gente está pensando sempre nas pessoas que tentam, pessoas poliana, né? Elas tentam ao máximo não enxergar as coisas ruins, acham que está tudo muito bem. É, e isso é contraditório até ao a essa tendência do nosso cérebro de estar alerta e prestando atenção às coisas negativas. O nosso cérebro ele precisa lidar com o negativo porque ele precisa nos proteger. Então, a gente conseguir enxergar os aspectos positivos ou negativos e entendê-los como negativos, como perigosos, como não confiáveis, como gerando risco para nós e para outros, é algo muito importante, porque tem a ver com a sobrevivência, né? O que a gente tem que tomar cuidado é de não ficar preso nessa negatividade. A estratégia, uma das estratégias da gente sair dessa negatividade, que é tóxica, é a gente aprender a, ter essa capacidade de agradecer as coisas boas da vida. O que a gente tem que tomar cuidado é com aquilo que a gente já falou aqui no CBN A Família, da mudança 360 graus, né? Que eu saio da negatividade tóxica e caio numa positividade tóxica, que, como a própria palavra já está falando, é tóxica, não vai fazer bem para a gente. Ficar nessa postura de que, tá tudo muito bom, vai dar tudo certo, a gente vai levando, as coisas são boas. Não, as coisas, tem perigo na vida, tem coisas que a gente precisa estar alerta, então não é cair nesse lado. Eu acho que a gratidão mantém a gente no equilíbrio. É a questão do ponto intermediário que traz um equilíbrio, uma harmonia e nos coloca frente porque é um valor porque é uma habilidade, né? Uma atitude que ativa valores morais, ela também direciona a gente para ações que são moralmente viáveis, diferente de uma positividade tóxica que paralisa a gente da mesma forma, né? Então, claro, eu acho assim, a gente precisa aprender a ser grato, a celebrar as nossas conquistas, a reconhecer a ajuda das pessoas que estão ao nosso redor. Somos seres sociais, tudo que a gente conquista coletivamente, né? O tempo todo a gente faz parte de um coletivo e reconhecer isso é importante, e a gratidão vai nos conectando com esse entendimento. O que a gente precisa tomar cuidado é para não cair numa gratidão vazia de moralidade. Aí a gente vai cair nessa positividade tóxica. Ótimo, Então, doutora espero que Adriana. eu tenha conseguido responder.
Muito bom. E tem uma participação que eu achei muito legal aqui, recebido do ouvinte Felipe, que ele estava falando justamente também uma capacidade, doutora Adriana, que é da autocrítica, que é da pessoa também entender, não é ter gratidão, como a gente disse, aí apenas por querer ser grato, mas você entender os seus limites e de entender por que também você está sendo grato por aquilo, de você se entender também enquanto pessoa, ter essa autocrítica. Isso, se eu entendi, né, o que o Felipe quis dizer, é, é isso, é a gente entender quais são os nossos limites e que às vezes a gente precisa de ajuda dos outros e aceitar essa ajuda e ser grato. A gratidão, ela evidencia a, a gratuidade da ação do outro. O outro não precisa nos ajudar. O outro nos ajuda porque ele foi movido a isso. E quando a gente reconhece essa ação gratuita, a gente está fazendo isso que eu imagino que o Felipe está querendo dizer. A gente ativa essa nossa noção de que realmente eu preciso dessa ajuda, esse é o meu limite, essa ajuda me é necessária, e então eu reconheço esse movimento do outro e aceito e valido essa atitude com a minha gratidão. Então, é um circuito que, sim, requer humildade. Talvez seja esse também um outro ponto presente no comentário do Felipe, né? A gente agradecer significa a gente ser humilde, reconhecer que a gente precisou daquela ajuda, de que a gente está reconhecendo que conquistou algo, ou seja, eu não tinha, eu conquistei, né? Eu consegui superar essa dificuldade, então eu sou grata à vida por ter conseguido a vida e as pessoas à minha volta por ter conseguido conquistar isso. Então, a humildade, ela também está sendo conjugada aí junto com a gratidão. Doutora Adriana, muito obrigado pelas suas explicações com a gente aqui nessa quinta-feira e a nossa gratidão, né, Borém, a todas essas participações incríveis dos ouvintes, da Adriana, da sua xará, do Felipe, da Clara, que nos ajudaram a construir o CBN e a família dessa quinta-feira aí, trazendo tanta gratidão por você, doutora Adriana. Pois é, que bonito que é isso, né, Adalberto, e os nossos ouvintes. Eu realmente, esse ponto, eu sou muito grata por que bonito que é o que a gente constrói juntos nesse programa, no CBN a Família. Queria fechar deixando assim a ideia de que a gratidão é uma postura, a gratidão como postura frente à vida, ela gera esperança. Ela mostra para a gente que coisas boas são possíveis. Então, ela motiva a gente em direção a esse futuro melhor, a esperança. E a gratidão, como uma atitude com as pessoas, gera vínculo e coloca a gente nessa inter-relação de compromisso mútuo, de coletividade, de co-construção de significado. Acho que é o que a gente fez aqui hoje no CBN A Família. A gente ativou esperança, gerou vínculo e fizemos esse programa muito melhor do que ele estava aqui na minha cabeça quando eu pensei na nossa conversa de hoje. Então, minha gratidão por isso, por vocês terem me ajudado a tornar esse tema ainda mais importante e significativo. A gente que agradece, doutora Adriana, e até a próxima quinta-feira com mais um CBN a Família aqui no nosso CBN Cotidiano. Até quinta, hein? Até quinta, um grande abraço.